Deus é Espírito. Diga a pessoa que está falando: Deus é Espírito. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Por isso, nós temos que adorá-lo em espírito. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está falando: Deus é Espírito. Por isso, temos que adorá-lo em espírito. Se não for em espírito, então não vale a pena adorá-lo. Se não for em espírito, então você está adorando um Deus que não conhece. Como é que se adora em espírito? O que é adorar a Deus em espírito? Adorar a Deus em espírito é adorá-lo na sua obediência. Quando você obedece a Deus, você se torna um ser espiritual. O seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Aí você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Não adianta adorar a Deus enquanto você não está disposto para sacrificar o seu eu, para largar o seu eu. Quem está a entender? Não adianta, vou repetir, adorar a Deus enquanto você não está disposto para sacrificar as suas vontades. Aquele que quer vir após mim, nega as suas vontades, carrega a sua cruz e me siga. Você tem que negar o seu eu. Tem que negar as suas vontades, os seus prazeres. Adorar a Deus exige sacrifício. Adorar a Deus exige negar as vontades da carne. Quais são as vontades da carne? Você já conhece. Não é possível servir a dois senhores. Diga a pessoa que está só: não é possível servir a dois senhores. Com certeza você vai honrar um e desonrar o outro. Com certeza você vai respeitar mais a um e vai desrespeitar ao outro. Não existe meio termo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Não existe meio termo. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de João, João capítulo 4, versículo 23. Vamos ler 23 e 24. Pode ler, vamos lá. João, capítulo 4, versículo 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo é este. Aleluia. Diga a pessoa que está falando: o tempo é este. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga: o tempo já chegou. Mais uma vez. Mais uma vez. O tempo já chegou.
tempo é este em que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Repita. 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Toma nota disso. Verdadeiros adoradores. Por que a Bíblia refere? Por que a Bíblia sublinha este termo verdadeiros adoradores? É porque existem falsos o quê? Adoradores. Existem falsos adoradores. Quem são os falsos adoradores? Aqueles que adoram a Deus na carne. Aqueles que adoram a Deus e continuam a viver deliberadamente no pecado. Aqueles que adoram a Deus e continuam a satisfazer os desejos da carne. Esses são os falsos adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito, é aquele que adora a Deus em obediência, é aquele que adora a Deus cumprindo os seus mandamentos, é aquele que adora a Deus pela fé. Esse aqui é o verdadeiro adorador. Hoje a igreja está cheia de gente que adora a Deus na carne. Há muitas igrejas por aí, mas a maior parte delas adoram a Deus na carne, não no espírito, não é verdade. A maior parte delas são igrejas mortas. A maior parte delas são religiosas. O Espírito de Deus não está lá. As pessoas se reúnem, abre-se a Bíblia, prega essa palavra, mas sem o Espírito de Deus. Não há salvação. Aleluia, aleluia. Lê a sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então, se você não adora a Deus em espírito, nem vale a pena adorar a Deus. Por outras palavras, se você não obedece os mandamentos de Deus, nem vale a pena adorá-lo. Se você não está disposto a sacrificar as suas vontades, os seus desejos, nem vale a pena adorá-lo. Adorar a Deus exige algum sacrifício. Sacrifício das nossas vontades. Adorar a Deus exige algum desconforto.
você não estiver disposto para abrir mão do seu conforto, você não vai conseguir adorar a Deus. Adorar a Deus exige renúncia, exige oração, jejum, leitura da Bíblia, meditação, exige, acima de todas as coisas, obediência. Repito, se você não está disposto em abrir mão do seu conforto, você não vai conseguir adorar a Deus. Adorar a Deus exige em algum momento passar noites sem dormir, em algum momento acordar de madrugada para orar, exige em algum momento não beber, não comer. Adorar a Deus exige sacrifício. Adorar a Deus exige negar a si mesmo, negar as festas, negar os convívios, negar a bebida, negar o cigarro, negar a prostituição, o adultério. Adorar a Deus exige disciplina. Por isso que a Bíblia diz que estreito é o caminho que leva à salvação e largo é o caminho que leva à perdição. Aleluia. Continua. 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus é Espírito. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais alto. Mais alto. Diga: Deus é Espírito. Aleluia. Deus é Espírito. Não tem como adorar o Espírito se você não estiver Espírito. De tal forma que a nossa luta também não é contra a carne nem sangue, é contra o Espírito. Da mesma forma que Deus é Espírito, o diabo também é o quê? Espírito. Para você adorar a Deus, você tem que estar em Espírito. Para você lutar contra o Satanás, também tem que estar em Espírito. Perceba isso. Deus é Espírito. O diabo também é Espírito. Para você adorar a Deus, você tem que estar em Espírito. Para você lutar contra o Satanás e vencer, você tem que também estar em Espírito. Esse é o segredo. O que é estar em Espírito? E o que é estar em carne? Vamos visitar o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que significa estar em espírito e o que significa estar na carne? O que é isso? Espírito, carne, espírito, carne, espírito. O que é isso? Como é que se comporta alguém que está na carne
E como é que se comporta alguém que está no Espírito? É o que vamos aprender agora. Pode ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu vos aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. As instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim, vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Quando o Espírito de Deus te guiar, te conduzir, te orientar, te dominar, Ele vai dizer onde ir e o que fazer. Como é que eu sei se tenho um Espírito de Deus ou não? Como é que eu sei se sou filho de Deus ou não? A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Por outras palavras, quem vive pecando deliberadamente não tem o Espírito de Deus. Logo, não é filho de Deus. Continua. 17. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. O ser humano, as pessoas, por natureza, mesmo desde criança, a criança facilmente aprende coisas erradas, coisas más. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? A criança facilmente aprende a mentir, aprende a esconder, aprende a roubar. Para dizer o quê? Que a natureza humana facilmente consegue viver nas coisas erradas. Para você fazer o que é correto, você tem que se esforçar. Aleluia. Aleluia. Há um conflito entre a vontade do Espírito de Deus e a vontade do ser humano, do corpo, da carne. Por isso, temos que permitir que o Espírito de Deus nos guie, nos oriente, nos diga onde ir e o que fazer. Continua. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. As coisas boas que nós desejamos fazer quando somos dominados pelo Espírito Santo é justamente o oposto daquilo que a carne quer. Continua. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente. Há um conflito dentro de nós entre o Espírito de Deus e a vontade da carne. Eles lutam entre si. Eles desafiam-se entre si. As duas forças falam contigo. As duas
duas vozes falam contigo, comunicam contigo. Há uma voz que diz: acorda para orar. A outra voz diz: você está cansado, durma. Há uma voz que diz: acorda para ler a Bíblia. Outra voz diz: você está cansado, durma. Há uma voz que diz: vai para a igreja. A outra voz diz que hoje está frio, não vai para a igreja. Há sempre duas vozes que lutam contra si. Por isso que tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você vê, você tem que analisar à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz com relação a isto que estou a passar? Por forma que você procure cumprir apenas a orientação do Espírito de Deus. Quem está entendendo? Continua? Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma com a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Os nossos desejos nunca estão livres de quê? De suas pressões. Há uma pressão contra os desejos seus. Há uma pressão contra as suas vontades. Faz, não faz. Faz, não faz. Vai, não vai. Vai, não vai. Dou, não dou. Dou, não dou. Há um conflito dentro de si. Todo ser humano é assim. Há um conflito dentro de si. Qual é a voz que você vai dar ouvidos? Lê a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Deixa que o Espírito de Deus te dirija. Diga à pessoa que está ao seu lado: deixa que o Espírito de Deus te dirija. Continua. 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o nosso corpo, a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. Continua. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. Os dois são inimigos. Continua. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Povo de Deus, diga à pessoa que está saindo: você não pode fazer o que você quer. Diga a outra pessoa: você não pode fazer o que você quer. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas o ser humano pensa que eu posso fazer o que eu quero. Eu estou livre. Você não está livre, não. Você tem que obedecer a um comando. Aleluia. O comando vem do Espírito Santo. O comando vem de Deus. O comando vem de Jesus. Não faça o que você quer. O cristão tem que obedecer regras. Aleluia. Não existe essa coisa de que a salvação é pela graça, não sei o que, todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores. Mas quem vive deliberadamente no pecado, não resta nenhum sacrifício, senão uma expectativa terrível de fogo no inferno. Você não tem que fazer o que você quer, o que você acha que tem que fazer. Não. Há uma disputa dentro de si entre as vontades da carne, que são as suas vontades, e as vontades do Espírito de Deus.
Tomara que você obedeça apenas às vontades de quê? Do Espírito. Se você obedecer às vontades do Espírito de Deus, você viverá em espírito e será verdadeiro o quê? Adorador. Estará em condições para enfrentar o Satanás e vencê-lo. Diga glória a Deus. Não se luta contra o diabo na carne. Não se adora a Deus na carne. Esqueça. Esqueça. Continua. 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, se é que o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Então não estão debaixo da lei. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Escuta, o que o desejo do homem produz? Quais são os desejos da natureza humana, da natureza carnal? Quais são os desejos que nós temos que combater? Que nós temos que rejeitar? Por forma a que a gente viva no Espírito. Continua? Elas são a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Sexo sem compromisso é imoralidade sexual. Masturbação, pornografia é imoralidade sexual. Sexo que foge à orientação divina, isto é, homem com homem, mulher com mulher, é imoralidade sexual. Sexo contrário às regras divinas, isto é, sexo oral, sexo anal, é imoralidade sexual. Mas é o que o seu corpo quer, é o que você pratica. Acorda a pessoa que está a dormir. É o que te dá desejo, é o que te dá prazer. Então, se você vive na imoralidade sexual, quer dizer que você não pertence a Deus. Você pode ir à igreja, pode frequentar a igreja, pode ser batizado, ser crismado, fazer a primeira comunhão, pode não sei o quê, pode não sei o quê, pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser bispo. Você será um adorador falso, que não estará em espírito. Diga à pessoa que está só, fuja da imoralidade sexual. A seguir, a impureza. Impureza. O que é impureza? O que entra pela boca não coloca o homem impuro, mas o que sai da boca dele: insultos, gritarias, palavrões, nervosismo, calão, indecência no falar, são impurezas que saem da sua boca.
mágoa, ira, ofensa, maus pensamentos, más intenções, maus desejos, são impurezas. Não tem como adorar o verdadeiro Deus enquanto você tem mágoa, tem ciúme, vive brigando, vive insultando, vive gritando, vive falando palavrão, maus pensamentos. Não tem como você nem adorar a Deus, nem lutar contra o diabo. Se você quer ter vitórias sobre o Satanás, limpa o seu coração. Aleluia. Aleluia. Limpa o seu coração. Tem que ter um coração limpo, puro. Aí você vai conseguir lutar contra o diabo. Continua? As ações indecentes. Ações indecentes. Você sabe o que é isso? Tudo que não é decente é indecente. Continua? 20. Adoração de ídolos. Adoração de ídolos. O que é isso? Visitar campas de falecidos, consultar curandeiros, consultar maziones, consultar xerres. Amar mais alguma coisa, nem que seja material ou pessoa. Amar mais o seu filho, o seu marido do que a Deus. Amar mais o seu carro, a sua casa do que a Deus. É idolatria. Isto é idolatria. Enquanto você visitar curandeiro, mazione, enquanto você visitar cemitérios, fazer cerimônias tradicionais, você vive na carne, não vive no espírito. E você é um falso adorador. Aleluia, aleluia. Não tem como você conseguir enfrentar o diabo quando você vive nessa prática da idolatria. Continua? As feitiçarias. Feitiçarias. Você sabe o que é isso? Continua? As inimizades. Inimizades, brigas, confusões, separações. Deixe que as pessoas não falem consigo. Não é você não falar com elas. Que não seja da sua iniciativa não falar com elas. Continua? As brigas. Brigas. Continua? As ciumeiras. Ciúmes. Jealous. Não quero ver o seu irmão a crescer. O seu marido, quando chega do serviço,
quando vai tomar banho, até tem que levar o telefone dele para a casa de banho, porque você está aí sempre a ver o que é que se passa no telefone do seu marido. Está a ver quais são as chamadas que recebeu durante o dia, quais são os WhatsApps que trocou durante o dia, as mensagens que trocou durante o dia. Está a ver quais são os MPs que ele enviou para as pessoas ou que ele recebeu. Jealousy, ciúmes. Não estou a dizer que você não pode tocar no telefone da sua esposa ou do seu marido. Não é isso. Mas com que intenção você faz isso? Pergunta à pessoa que está, com que intenção você toca no telefone do seu parceiro? Não há nada a esconder. Aleluia. Não há nada a esconder. Mas com que intenção você toca? E o pior, você toca quando ele está dormindo ou quando está na casa de banho. Aleluia. Diga a pessoa que está só, não seja ciumento. Não seja ciumento. Isto não é de Deus. Isto não é de Deus. Enquanto você for ciumenta, você está a adorar a Deus que não conhece. Ou seja, você é um falso adorador. Continua. Os acessos de raiva, Excessos de raiva, ira, nervosismo, zanga. Há pessoas que quando zangam não ouvem razão. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Quando zanga não ouve o quê? Zanga, pega o telefone e parte. Mas amanhã quer telefone. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Espírito da ira, da zanga, do nervosismo. Continua? ambição egoísta, Ambição egoísta. Querer tudo para si. Há pessoas assim ou não há? Há ou não há? Quer tudo para si. Continua? a desunião, Desunião. Pessoas que provocam, que promovem desunião. Continua? as divisões, Divisões. Continua? 21, as invejas, Invejas. as bebedeiras, Bebedeiras. as farras, As farras. Povo de Deus, se você quer ser um verdadeiro adorador, tem que estar disposto para cortar certas coisas da sua vida. Aleluia. Aleluia. Se você quer ser verdadeiro adorador, se você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que estar disposto para sacrificar algumas vontades na sua vida. As bebedeiras, as farras, as invejas. É assim como a igreja vive hoje. E nem se ensina essas coisas. Por isso a igreja fica morta, fica morna, fica fria. Não acontece nada. O Espírito de Deus não atua. Porque desde o pastor até o último membro vivem farras, bebedeiras, prostituição, ciúmes, brigas, confusões.
Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque na carne não tem como adorar a Deus. Na carne não tem como lutar contra o diabo. Esquece. Continua. E outras coisas parecidas com essas. E outras coisas semelhantes a estas. Repito o que já disse. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas Os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. não receberão o reino de Deus. Mas quantas pessoas na igreja fazem essas coisas? Ir à igreja não significa que você é cristão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos mudar, povo de Deus. Diga a pessoa que está falando, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. A Bíblia diz, se ouvirdes a mensagem de Deus, não endureça o coração. Muda logo. Eis que vos dou a oportunidade de escolha. Bênção e maldição. Vida e o quê? E morte. Escolhe. O nosso Deus é bom. Ele não te força a escolher a Ele. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te diz, escolhe o que é que você quer. Ele te mostra o que é vida, te mostra o que é maldição, morte. Você que tem um poder de escolha. Aleluia, aleluia. Você que tem poder de escolha. Continua. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz. Povo de Deus, agora escuta. Quem são as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade? Quais são as características dessas pessoas? Pode ler. Mas o Espírito de Deus produz o amor. O amor. Se você tem Espírito de Deus, você sabe amar. O que é amar? É fazer o bem. A Bíblia diz que o amor é paciente. O amor é tolerante. O amor não tem inveja, não tem mágoa. O amor não é egoísta. Quem ama sabe esperar. Quem ama é paciente. Quem ama é tolerante. Quem ama faz o bem. Quem ama não se alegra com injustiça. Quem ama deseja o bem. Quem ama não é fingido. Quem ama sabe ajudar. Quem ama sabe dar. Quem ama sabe respeitar as pessoas, sabe tratar bem as pessoas. Quem ama tem respeito, sabe considerar as pessoas, sabe honrar as pessoas. Será que você tem este amor dentro de si? Será que você tem o amor de Deus dentro de si? Quem ama não se irrita, não se zanga, não grita, não insulta, não bate.
Será que você tem este amor dentro de si? Quem ama tem o Espírito de Deus. Quem ama pertence a Deus. Quem ama conhece a Deus. Porque Deus é o quê? É amor. Amor. Fazer o bem. O amor que se refere aqui não é só amar os seus amigos. Não. O amor que se refere aqui é amar os seus inimigos. Pergunta à pessoa que está só. Será que você ama os seus inimigos? Pergunta a outra pessoa. Será que você ama os seus inimigos? Será que você ama as pessoas que te querem ver morto? Os verdadeiros adoradores, eles amam. Continua. A alegria. A alegria. A paz. A paz. Você tem paz? Tem alegria? Quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus te dá paz, te dá alegria. Como é que você dorme? As suas noites são noites de paz ou noites de tormento? Como é que são as suas noites? Este é o diagnóstico para você perceber se você tem o Espírito de Deus ou não. É o diagnóstico. Amor, alegria, paz. Continua? A paciência. A paciência. Será que você é uma pessoa paciente? Tolerante? Na linguagem de hoje, será que você é uma pessoa que consegue engolir sapos? Ou você parte para tudo ou nada? Ou você parte para o desafio? Continua? A delicadeza. Delicadeza. A bondade. A bondade. A fidelidade. A fidelidade. 23. A humildade. A humildade. Será que você é uma pessoa humilde? Não confunda a pobreza com humildade. Diga a pessoa que está só. Não confunda a pobreza com humildade. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque hoje em dia, quando alguém é pobre, diz: um homem humilde. Humilde? Sabe o que é ser humilde? Você pode ser pobre, mas arrogante. Pobre, mas orgulhoso. Humildade é saber respeitar os outros. Humildade é você saber se colocar embaixo. Humildade é saber aceitar a palavra de Deus. Humildade é saber aceitar, ouvir, respeitar a opinião do outro. Humildade é deixar o outro falar. Sabe que há pessoas que nem sequer conseguem deixar o outro falar. Pensa que sabe tudo.
Essas são as características de quem tem o Espírito de Deus. Continua? E o domínio próprio. Domínio próprio. Povo de Deus, domínio próprio. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Domínio próprio. Quando Jesus era insultado, ele não respondia com insultos. Quando Jesus era batido, era agredido, ele não respondia com agressões. Domínio próprio. Como é que você reage às provocações? Pergunta à pessoa que está sozinha. Como é que você reage às provocações? Continua? E contra essas coisas não existe lei. Contra essas coisas não existe lei. 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E desejos dessa natureza. Continua? 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus controla a nossa vida. Continua? 26. Nós não devemos ser orgulhosos. Não devemos ser orgulhosos. Nem provocar ninguém. Nem provocar ninguém. Nem ter inveja uns dos outros. Nem ter inveja uns dos outros. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga a pessoa que está saindo. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus na obediência da sua palavra. Atos 19. Para terminar. Atos, capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pela região alta da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. 2. Vocês receberam... Paulo chegou a Éfeso, encontrou alguns discípulos, alguns cristãos. Continua? 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Paulo perguntou aos cristãos, aos discípulos que foram encontrados em Éfeso: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? Continua? Não, responderam. Nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. São os discípulos esses, são os cristãos. Responderam a Paulo: não recebemos o Espírito Santo. Nem sequer sabemos o que é Espírito Santo. É o que acontece hoje. A gente pergunta ao povo: você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Muita gente não sabe o que é o Espírito Santo. Mas está na igreja há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos. Nasceu na igreja, já é velho. Nunca ouviu falar de quê? Do Espírito Santo. São falsos adoradores. Esses eram discípulos, eram cristãos. Se chamavam cristãos. Porque o verdadeiro cristão é aquele que segue a Cristo.
é aquele que tem o Espírito de Cristo. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem sequer ouvimos falar, não sabemos o que é isso. Leia a sua Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. Versículo 2. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram, quando vocês acreditaram, receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Quando Jesus voltava aos céus, a Bíblia diz que eu não vos deixarei órfãos, enviarei o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Não tem como você ser verdadeiro adorador se você não tiver o Espírito Santo. Vou repetir. Não tem como você ser verdadeiro adorador. Não tem como você ser verdadeiro cristão. Não tem como você ser filho de Deus se você não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da propriedade. Repita. Versículo 2. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Continua. 3. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. O batismo de João Batista. Responderam. É o que você está habituado. Aí Fambeni Jordão. Passar madrugadas na praia, de roupa branca, tinguiloso. São anjos. Vê um por um. Vamos entrar na água com esse frio. Sai. Já foi batizado, vai embora. Sai. Já foi batizado, vai embora. Esse batismo que você conhece. Não é isso? Você está habituado? Não é isso que você está habituado? O que significa o batismo nas águas? Repita, escuta. 3. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. O batismo de João Batista. Responderam. 4. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. 5. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6.
Aí Paulo pôs as mãos sobre eles. Paulo pôs as mãos sobre aqueles discípulos. E o Espírito Santo veio sobre O eles. Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas. Diga glória a Deus. Palmas para Jesus. Mais forte, igreja. É desse batismo que nós vamos tratar hoje. Batismo no Espírito Santo. Como é que você recebe esse batismo? Através da imposição de mãos. Mas o que acontece? Você recebe a imposição de mãos, o Espírito Santo entra, mas ele não permanece. Por que ele não permanece? Porque você não permite que ele passe a te dominar. Quantas vezes você recebeu a imposição de mãos, mas o Espírito Santo não permanece na sua vida? Você tem que tomar a decisão. Diga para a pessoa que está falando, você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. O que é que você quer? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Escolhe.